Bom dia a todos vocês nesse Maná Diário. Eu quero hoje meditar com você na palavra numa situação em que eu passei logo depois que eu me converti. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida de crente que certas situações que nós passamos na vida, Deus permite e às vezes até Ele cria para que você aprenda a conhecer e alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Nós estamos sendo preparados e situações como essa que nós estamos passando, que é uma situação completamente inusitada, nós vamos passar por muitas situações semelhantes quando estiver mais próximo da volta de Jesus. E nós estamos chegando muito próximo. E eu quero então compartilhar com vocês uma situação que eu passei eu diria de traição, de falta de fidelidade, numa determinada obra que eu não vou citar para não entregar as pessoas que fizeram isso comigo. Eu era jovem ainda e também novo convertido, tinha 1 ano e pouco de convertido. E eu então, ao invés de eu, sabiamente, ao invés de eu reagir conforme o meu temperamento me indicava, eu fui buscar na palavra, fui orar e Deus me deu, naquela época, eu nunca tinha lido essa passagem que está lá no capítulo 3 do livro de Provérbios, que é um trecho de um versículo que eu acabei decorando de tanto que aquilo fez parte da minha educação espiritual. Eu vou ler os 2 primeiros versículos do capítulo 3 de Provérbios, depois pular para o versículo 5. Diz assim: filho meu, é como se Deus estivesse falando comigo, porque eu fui buscar a presença do Senhor, fui orar e pedir uma orientação para Ele. Mesmo sendo um novo convertido, eu tive sabedoria de fazer isso. Faça isso na sua vida. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles, ou seja, os mandamentos do Senhor, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 1, diz que a obediência aos mandamentos do Senhor produzem vida, multiplicação e conquista. Se você tem algum problema na sua vida e está buscando no Senhor, você vai encontrar a resposta. E eu aí, pulando para o versículo 5 do capítulo 3 de Provérbios, eu descobri essa palavra tão tremenda, irmãos, que serve para a sua vida, em toda a sua vida, financeira, de relacionamento, de doença. Diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu já decorei essa passagem aqui, irmãos, e creio que nós que conhecemos a palavra, que nós buscamos a palavra, nós vamos sendo alimentados. Aqui há uma verdade aqui, se nós confiarmos, lá no livro se não me engano, no livro de Salmo, no capítulo 37, acho que é isso mesmo, capítulo 37, no versículo, vamos ver aqui, versículo 5 do capítulo 37 do livro de Salmos, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Esta passagem me remete também lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo Romanos 8, aquela passagem que também todo mundo gosta de ler, mas nós temos que compreender essa passagem, que Paulo fala lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem. Essa palavra contribuir no original grego é sinergia, é sunergon, que vem a palavra sinergia, que é a somatória de 2 mais 2 não são só 4, ele dá muito mais do que isso. Essa palavra sinergia tem um sentido de potencializar o conjunto. Então, sabemos que todas as coisas contribuem ou sinergeticamente contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
por seu decreto, por seu propósito ou por seu planejamento. Mas aqui ele continua no versículo 29 dizendo assim, porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, muitas situações que eu e você estamos passando, ou que já passamos na nossa vida, se você parar para pensar, ela teve uma forma didática que Deus ensinou a mim e a você. E aqui ele continua dizendo que, além de nós sermos igual ao primogênito que é Jesus, ele no versículo 30 ele continua, e aos que predestinou, a esses também chamou, ou vocacionou. E os que chamou, a esses também justificou. Nós somos justificados em Cristo Jesus, e aos que justificou, esse também glorificou. Há uma escadinha aqui, se você perceber. Paulo fala que desde o momento que você foi conhecido pelo Senhor, ou seja, que Ele escolheu você, que Ele viu você, e Ele falou, eu vou escrever o nome dele no livro da vida, Ele predestinou você, Ele programou você para se tornar a imagem dele. Então, muitas situações que nós estamos passando, elas têm o condão de nos ensinar, nos preparar para sermos glorificados. Há uma escada, então eu falei, conheceu, predestinou, e depois ele chamou, e depois que ele chamou, ele justificou, ele te chamou, ele te escolheu para que você fosse salvo em Cristo Jesus, justificado nos seus pecados, e finalmente para glorificar. Irmãos, nesse momento que nós estamos passando, medita na palavra desse jeito. Outro dia eu preguei uma mensagem e falei sobre esse meditar, no hebraico, esse sentido dessa palavra que a gente traduz para o meditar, é aquele movimento, é uma compreensão da palavra, é aquele movimento que os judeus costumam fazer quando eles oram, quando eles vão rezar ali na frente do Muro da Lamentação ou em qualquer lugar, ele pega a palavra e ele fica fazendo esse trabalho, assim, esse movimento, como se ele estivesse realmente compreendendo aquilo que está na palavra. Então, quando você lê lá no livro de Provérbios, no capítulo 5, versículo 6, capítulo 3, versículo 5, 6, confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quero orar com você para a gente terminar o dia. Medita nisso o dia inteiro. Na hora que você tiver algum tipo de problema, mesmo que você esteja dentro da sua casa, mas você está falando no home office, você está discutindo coisas, está trabalhando, muitas pressões que nós temos recebido. Muita gente está passando situações psicológicas graves, porque não está sabendo suportar esse momento que nós estamos passando. Medita na palavra, confia no Senhor, em todo o seu coração, entregue o seu caminho a Ele e Ele tudo fará. Senhor amado, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada um de nós no seu altar. Que o dia de hoje seja um dia cheio da sua bênção, Pai, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Que nós possamos compreender no nosso espírito a verdade dessa sua palavra, porque o Senhor é um Deus que tem o controle completo de todas as coisas, e mesmo que a gente faça errado alguma coisa, o Senhor endireita as nossas veredas. Por isso, a minha confiança, a confiança de cada um daqueles que está nos vendo e ouvindo através desse canal, Pai, que o Senhor possa fazer com que nós sejamos cheios do seu poder no dia de hoje e que onde nós pusermos as mãos será muito abençoado. Tudo que fizermos hoje seja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.